Em uma pacata vila, no interior de Minas Gerais, vivia Helena, uma mulher de coração bondoso, ao lado de seu esposo João, um homem trabalhador e dedicado. Juntos formavam uma família simples, mas repleta de amor, criando com carinho sua filha Ana, uma menininha de apenas 2 anos, de olhos curiosos e sorriso encantador. A vida, embora humilde, era feliz. João trabalhava na lavoura, enquanto Helena cuidava da casa e da pequena Ana. No entanto, a tranquilidade da família foi abalada quando João adoeceu gravemente. Sem recursos para um tratamento adequado, ele veio a falecer, deixando Helena desamparada e com o coração partido. Sozinha e enfrentando dificuldades financeiras, Helena viu-se obrigada a aceitar a ajuda de seus cunhados, que se ofereceram para cuidar de Ana temporariamente, prometendo melhores condições para a criança. Confiando na família do falecido esposo, Helena entregou sua filha, acreditando estar fazendo o melhor para ela. O que Helena não sabia era que, por trás das promessas de cuidado e proteção, seus cunhados tramavam algo sombrio. Enquanto Ana brincava inocentemente, seu destino estava sendo decidido por aqueles que deveriam protegê-la. Com o passar dos meses, Helena, fraca e com poucas condições, raramente conseguia visitar a filha. Sempre que perguntava sobre Ana, recebia respostas vagas, cheias de promessas de que a menina estava bem e sendo cuidada com amor. Mas a verdade era muito diferente. Os tios de Ana, movidos pela ganância, viam na inocente criança uma oportunidade. Sem que ninguém desconfiasse, começaram a espalhar discretamente entre conhecidos da cidade a história de que estavam dispostos a entregar a menina para uma família que pudesse sustentá-la em troca de uma generosa quantia. Não demorou muito até que um casal rico, recém-chegado à cidade, soubesse da oferta. Sem filhos, mas com o desejo ardente de adotar, eles estavam dispostos a pagar o que fosse necessário. No entanto, mal sabiam que aquela adoção não seria feita com amor verdadeiro, era uma transação fria, marcada pela pressa e pela ausência de qualquer compaixão pelos sentimentos da pequena Ana. Na noite em que tudo aconteceu, Ana estava no pequeno quarto da casa dos tios, brincando com um boneco velho, o único brinquedo que possuía. De repente, foi chamada sem entender direito o que estava acontecendo. Seus tios a vestiram com uma roupa limpa. Talvez pela primeira vez, em semanas, e com pressa, entregaram-na nos braços de estranhos. Ana olhou para trás, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas silenciosas, enquanto via a casa se afastar. Nenhuma explicação, nenhuma despedida, apenas o vazio e a sensação ainda inexplicável para sua mente de criança de que havia sido deixada para trás. Naquele momento, em meio à escuridão e à incerteza, Ana, mesmo tão pequena, apertou com força o boneco contra o peito e, sem saber direito o que fazia, murmurou uma prece tímida para Deus. Por favor, não me deixe sozinha. Ana foi levada para uma enorme casa na parte nobre da cidade. Ao atravessar os portões altos de ferro, seus olhos de criança se perderam entre o tamanho da casa e o desconhecido que a cercava. Tudo ali parecia frio apesar da beleza. Paredes impecavelmente brancas, móveis luxuosos, janelas enormes que deixavam entrar uma luz que não aquecia.
A mulher, que agora a chamava de filha, era elegante, de gestos controlados, mas seu olhar era distante, quase indiferente. O homem, ocupado demais com seus negócios, mal olhava para Ana. O que eles queriam, no fundo, era preencher um vazio, mas não sabiam dar amor. Ana ganhou roupas bonitas, brinquedos novos e um quarto só para ela. Tudo o que qualquer criança poderia desejar, mas não aquilo que mais precisava: carinho, acolhimento e amor de verdade. As noites eram as mais difíceis. Ana, ainda muito pequena, chorava baixinho, abraçada ao seu velho boneco, o único pedaço da vida que lhe restara. Nas manhãs, era treinada para agir de maneira perfeita, aprender a comer com elegância, a falar corretamente, a sorrir para as visitas. Cada gesto era moldado para atender às expectativas daquela nova família. Com o tempo, Ana aprendeu a esconder a dor atrás de um sorriso educado. Por fora, parecia uma princesinha perfeita. Por dentro, sentia-se invisível, como uma flor plantada em solo seco. Mesmo assim, em seu coraçãozinho puro, Ana nunca perdeu a fé. Às escondidas, ajoelhava-se todas as noites ao lado de sua cama, enorme e fria, e em voz baixinha, quase como um segredo, dizia: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Por favor, não me esqueça. O tempo passou e Ana floresceu. Agora, aos 16 anos, ela era uma jovem de cabelos castanhos ondulados e olhos que carregavam uma doçura madura demais para a pouca idade. A dor de infância havia moldado sua alma. Ela era gentil, disciplinada e determinada, mas carregava no peito uma saudade silenciosa de um amor que nunca conheceu de verdade. Mesmo recebendo tudo materialmente, Ana cresceu sozinha. Seus pais, adotivos, haviam mais como uma obrigação do que como uma filha. Com poucos abraços, poucas palavras de carinho, ela aprendeu a buscar refúgio nos livros. Livros se tornaram seus melhores amigos, suas janelas para... Foi lendo, estudando às escondidas, que Ana descobriu sua paixão pela medicina. Queria cuidar de vidas, queria ser aquilo que nunca recebeu. Amor em forma de cuidado, com notas impecáveis e um coração cheio de esperança, Ana conseguiu uma bolsa de estudos para uma renomada universidade em outra cidade. Quando recebeu a carta de aceitação, suas mãos tremiam. Era o começo de algo novo, uma chance de escrever sua própria história. Os pais adotivos, preocupados apenas com a aparência, permitiram que ela fosse, afinal, uma filha estudando medicina em uma universidade prestigiada. Soava bem para a sociedade. Com uma mala pequena, algumas roupas simples e o boneco velho que sempre a acompanhou, Ana embarcou em um ônibus sozinha, deixando para trás uma casa que nunca foi realmente sua. Ao olhar pela janela, enquanto as paisagens mudavam, Ana sussurrou uma oração. Senhor, eu não sei o que me espera, mas eu confio em Ti. Ao chegar à cidade grande para estudar, Ana sentiu um misto de encanto e solidão. Era um mundo totalmente novo, ruas iluminadas, prédios imensos, pessoas apressadas. Tudo parecia tão distante da pequena cidade onde ela havia vivido sua infância. A família que agora era sua responsável lhe oferecia condições materiais. Pagavam seus estudos, sua moradia, suas despesas. Aos olhos de todos, Ana tinha tudo o que uma jovem poderia desejar. Mas por dentro, ela carregava o peso da rejeição e da ausência de amor verdadeiro. Ainda assim, Ana era forte. Com apenas 2 anos, Deus já havia a colocado
sob sua proteção, e agora, com quase 18, ela continuava sendo guiada por essa força invisível. Na faculdade, Ana se destacou, não apenas por sua inteligência, mas pela forma como tratava as pessoas, com gentileza, paciência e compaixão. Sua dor havia moldado um coração, capaz de entender a dor dos outros. Mesmo com todo o apoio financeiro, Ana sabia que sua verdadeira conquista não seria comprada. Ela queria vencer por si mesma, escrever sua própria história. E sem saber, ela já estava plantando as sementes que um dia mudariam o rumo de toda a sua vida. Ana já havia conquistado tudo que um dia sonhara. Era uma médica respeitada, amada pelos colegas e admirada pelos pacientes. Mas, mesmo cercada de conquistas, havia uma tristeza que ela não sabia explicar. Um vazio que parecia maior do que tudo que conseguia alcançar. A mãe adotiva, Dona Clara, percebia cada expressão, cada sorriso triste da filha. Ela conhecia aquela dor silenciosa que nem as vitórias conseguiam esconder. O peso da culpa também a acompanhava há anos. O segredo que carregava a sufocava cada dia mais. Em uma noite fria, enquanto Ana revisava alguns papéis da residência, Dona Clara a chamou para conversar. Sentou-se ao lado da filha no sofá da sala e, com os olhos cheios de lágrimas, segurou suas mãos. Minha filha, você merece saber a verdade. Ana sentiu o coração acelerar. Quando você era apenas um bebê, foi trazida para nós de um jeito que hoje me enche de arrependimento. Seus tios, eles não tinham boas intenções. Nós te amamos, mas a forma como tudo aconteceu nunca foi certa. Sua mãe verdadeira, ela nunca quis se separar de você. Ela te amou desde o início. Foi enganada, traída e te procurou por todos esses anos. Ana ficou em choque. As lágrimas brotaram instantaneamente. De repente, todas as peças do quebra-cabeça que ela carregava dentro do peito começaram a se encaixar. O vazio, a saudade sem rosto, a tristeza inexplicável. Me perdoe, minha filha. Você merece saber quem realmente é e merece reencontrar quem sempre te amou. Ana, com o coração partido e cheio de esperança ao mesmo tempo, sabia o que precisava fazer. Uma nova jornada começaria ali. Encontrar sua verdadeira mãe e preencher aquele vazio que por tantos anos a acompanhara em silêncio. Após ouvir a verdade, Ana não perdeu tempo. Com o pouco que sabia, algumas informações que Dona Clara guardara em segredo, ela começou a busca. Foram dias de angústia, noites sem dormir, vasculhando registros, visitando bairros distantes, seguindo pequenos rastros deixados pelo passado, até que, num fim de tarde dourado pelo sol, Ana chegou a uma pequena casa humilde, no interior. As paredes eram gastas, e o jardim, embora simples, florescia cheio de vida como se o amor nunca tivesse deixado aquele lugar. Com o coração disparado, Ana caminhou até a porta. Sua mão tremia ao tocar a campainha. Quando a porta se abriu, Ana viu uma mulher de olhar cansado, cabelos com fios brancos, misturados ao castanho, mas com uma ternura que parecia iluminar tudo ao redor. Era ela, sem dúvida alguma. Aquele olhar, Ana sempre sentira falta dele, mesmo depois de todos esses anos. A mulher, chamada Helena, olhou profundamente nos olhos de Ana, e como se a alma reconhecesse o que a razão ainda hesitava em crer, as lágrimas Ana, sussurrou com a voz embargada. Ana não conseguiu falar, apenas correu para seus braços, sentindo-se pela primeira vez em anos inteira. Era como se todo o vazio
dentro dela se desfizesse naquele abraço apertado, naquele cheiro de casa, de saudade, de amor guardado. Eu procurei por você todos esses anos, minha filha. Nunca deixei de te amar. Nunca desisti de te encontrar. Ali, naquela tarde simples, duas almas partidas se reencontraram. Não havia mais perguntas, mágoas ou distância. Havia apenas o amor, costurando cada pedaço do que havia sido quebrado. Ana finalmente sentiu paz. Não importava o que o passado lhe tirara, Deus havia escrito um reencontro perfeito em sua história. Após o reencontro, Ana fez questão de estar presente na vida de sua mãe biológica. Cada final de semana, cada folga da rotina intensa no hospital, ela reservava para visitá-la naquela casinha simples que agora transbordava de vida. Helena, apesar da idade e da saúde frágil, se iluminava toda vez que via Ana atravessando o portão. Era como se cada visita renovasse seus dias, trazendo um pedacinho do que a vida lhe havia negado por tanto tempo. Ana não apenas ofereceu amor, mas também cuidado. Ciente das dificuldades financeiras de sua mãe, ela passou a ajudá-la discretamente. Reformou a casa, comprou medicamentos, garantiu alimentos e pagou tratamentos médicos. Era o mínimo que podia fazer, por aquela mulher que, mesmo na distância, nunca deixou de amá-la. Helena, sustentada apenas por uma aposentadoria modesta, agora podia viver seus dias com dignidade e, acima de tudo, cercada de amor verdadeiro. Tempo, porém, cobrava seu preço. A saúde de Helena, embora cuidada com carinho, foi se deteriorando lentamente. Ana, atenta a cada sinal, segurava firme a mão da mãe nos momentos difíceis, como quem queria segurar também o tempo, como quem queria impedir qualquer despedida. Até que, em uma manhã serena, com um sorriso leve nos lábios e o olhar tranquilo, Helena partiu. Era como se seu coração tivesse aguardado apenas o reencontro com a filha querida, para enfim descansar. Ana chorou. Chorou como quem perde um pedaço de si, mas acima de tudo, chorou de gratidão, porque naquele pouco tempo juntas viveram um amor tão grande que curou as dores de toda uma vida. O tempo passou. E Ana, agora uma mulher realizada como médica, encontrou no amor de Gabriel, um jovem médico que conheceu durante uma missão humanitária, a oportunidade de reescrever seus dias. O casamento foi simples, mas repleto de significado. Uma união construída sobre a fé, a superação e o verdadeiro amor. Ana e Gabriel então, decidem que vão se casar e começam a organizar tudo. Mas pouco tempo antes de seu casamento, Ana sentiu no coração a necessidade de libertar-se do último peso que carregava, o rancor pelos tios que a haviam vendido. Ela decidiu procurá-los. Já idosos e fragilizados pela vida, encontrava-os vivendo em condições humildes, muito diferentes da arrogância do passado. Ana, com o coração quebrantado por Deus, olhou para eles com compaixão e disse: Eu perdoo vocês. Que Deus também os perdoe e lhes conceda paz. Foi um dos momentos mais difíceis, mas também o mais libertador. Ali, Ana sentiu que encerrava, de vez, o ciclo da dor. Ela não precisava carregar aquele fardo para o futuro que Deus lhe havia preparado. A vida seguiu, com a doçura de quem aprendeu que o amor é mais forte que o abandono. Anos depois, Ana, ao lado de Gabriel e de seus filhos pequenos, costumava olhar para o céu estrelado e agradecer a Deus em silêncio,
Ela sabia que a sua história não era feita apenas de dores, mas principalmente de milagres, amor e fé. Ali, olhando para o infinito, Ana entendia. Não importa como tudo começou, o que Deus prepara para o final é infinitamente maior. A história de Ana nos ensina que mesmo quando a vida parece nos trair, mesmo quando somos rejeitados ou abandonados, Deus nunca deixa de escrever uma nova história para nós. Cada lágrima, cada dor, cada injustiça sofrida foi transformada em bênção. Ana poderia ter se tornado uma pessoa amarga, mas escolheu a fé, a esperança e, principalmente, o perdão. Ela entendeu que perdoar não é aceitar o erro do outro, mas é libertar a si mesma para viver o novo de Deus. Além disso, sua trajetória prova que os sonhos que Deus planta em nossos corações são maiores do que qualquer traição ou abandono que enfrentamos. Ele usa até os caminhos mais dolorosos para nos conduzir ao propósito que preparou para nós. Que a vida de Ana inspire você a nunca desistir, mesmo quando tudo parecer perdido. A esperança em Deus é uma âncora firme para a alma, e Ele é especialista em transformar a dor em testemunho. Como diz a palavra em Romanos, versículo 8 e 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Confie. Se você está passando por um tempo difícil, é porque Deus está preparando algo que vai surpreender o seu coração. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva: eu creio no Deus dos milagres. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e esperança como esta, e compartilhe com alguém que esteja precisando de uma palavra vinda do céu, porque quando a fé é simples, o impossível acontece. Ative o sininho para não